Mais um vídeo quase sem edição, sem roteiro, baseado em insights de atendimento. Vamos lá, né? Assuntos que aparecem em terapia e que eu acho que é legal que a gente torne público para ajudar mais pessoas. Todo relacionamento longo, eu ia falar antigo, mas pode ser também, todo relacionamento longo, ele vai passar por inúmeras fases, inúmeras etapas. Por quê? Porque a vida acontece, não é mesmo? E a vida acontecendo, a vida se impõe, né? Muita coisa na vida a gente não controla, para não dizer a imensa maioria, tá? E aí, o que acontece? Essas coisas que a gente não controla, elas acabam interferindo na relação, acabam mudando o nosso foco, acabam fazendo o nosso cotidiano ele se perder um pouco, né? E o sexo entra nisso também, né, filha? Tem um cachorro aqui no meu colo. Gente, e por que eu tô falando isso? Porque uma das maiores dificuldades que a gente tem quando a gente se relaciona há bastante tempo, e eu já me relacionei há bastante tempo, eu morei junto com a minha ex, e isso trouxe para mim uma vivência prática disso também, para além do que eu já estudei. Quando a gente tem um relacionamento longo, o sexo, ele oscila, tá? Normal. E aí, aqui cabe que a gente fale sobre dois conceitos muito importantes. O primeiro dele é o desejo espontâneo. O que é o desejo espontâneo, gente? Quando vocês conhecem alguém, vamos pegar esse exemplo, é muito comum que você tenha um tesão enorme na pessoa, né? Pô, eu olho pra pessoa escovando o dente e me dá vontade de transar. Eu olho pra pessoa lavando louça e me dá vontade de transar. Por quê, gente? Porque o efeito da novidade, ele é um efeito muito intenso para todas as pessoas, tá? A gente fala na análise do comportamento que o estímulo, ele provoca reações na gente, né? O problema é que depois de um tempo ele se torna neutro e as reações tendem a diminuir. Mas nesse momento da novidade, a gente sente um tesão espontâneo, natural. Eu não preciso fazer nada para aquela pessoa me dar tesão. Eu não preciso fazer nada para eu querer transar com aquela pessoa. Às vezes, só do lembrar da existência da pessoa, eu fico excitado. Isso é o desejo espontâneo, que normalmente está relacionado à paixão, né? O que a gente entende por paixão, que também tem muito a ver com a natureza buscando um caminho da procriação, né? Então, eu sempre falo que estar apaixonado é a coisa mais fácil do mundo, porque é natural e espontâneo, não preciso fazer nada. Eu tô apaixonado, eu tô chapado de química, porque a paixão tem muito a ver com química no corpo também. Não à toa que a palavra paixão vem de passione, do latim, e passione vem de pathos, do grego, que é o mesmo prefixo de patologia, que é doença, né? Então, se eu falar assim, nossa, a pessoa tá taquicárdica, ela tá com a temperatura do corpo alterada, ela tá com as mãos frias, ela tá suando muito, um médico pode dizer que essa pessoa está passando por algum problema físico ou orgânico, médico, né? Mas essas mesmas coisas, elas são sintomas de paixão, né? Então, gente, o desejo espontâneo é essa coisa que eu não preciso fazer nada e simplesmente acontece. Por outro lado, gente, a gente tem o tesão, o desejo responsivo, que esse é o pulo do gato pra gente aqui, tá? Quando a gente se relaciona, no começo existe muito desejo espontâneo, mas como eu falei no começo do vídeo, a rotina, a monotonia, o tédio acaba matando parte desse desejo espontâneo. Até porque a outra pessoa deixa de ser novidade, né? Principalmente quando você casa e você vê a pessoa com remela, com bafo, com chulé, etc, etc, etc. Por isso que no namoro o sexo costuma ser muito mais natural do que no casamento, por exemplo. E aí, gente, a gente deixa de ter o tesão espontâneo. Tudo bem, de vez em quando ele pode aparecer, ele não morre necessariamente de uma vez, mas ele está menos presente. E a gente passa a ter o desejo responsivo, que aí é a dica que eu quero dar para vocês aqui, porque todo mundo esquece disso. Se não tá rolando naturalmente, a gente tem que fazer acontecer. Sexo libera ocitocina, sexo aumenta a intimidade, sexo mantém o amor. Se não acontece natural e eu não faço acontecer, a relação vai acabar. Vocês vão virar amigos.
Vocês vão virar brothers que moram em república e não mais um casal, ok? E aí é o desejo responsivo, que é o desejo, gente, que ele vem quando a gente é provocado. Entenderam a diferença? Não acontece naturalmente mais. Se eu deixar acontecer naturalmente, eu vou transar em ano de Copa, no máximo, tá? Então, o responsivo é o quê? A pessoa está lavando louça, eu vou usar esse exemplo que eu já dei, e eu vou lá, eu abraço a pessoa, eu dou um beijo na nuca, eu dou um beijo no pescoço, eu coloco a mão em lugares estratégicos. Esse desejo surge porque eu fiz alguma coisa, entenderam? E aí eu dei esse exemplo, mas eu posso falar do quê? Cara, eu posso falar de um recadinho sexy que eu deixo dentro da bolsa da minha namorada, por exemplo. Eu posso falar de mensagens safadinhas que eu mando ao longo do dia. Porque, gente, o que acontece? Homens, principalmente, que falam muito sobre isso comigo. Cara, o sexo, ele não está presente em nenhum momento, nem espontaneamente, nem de forma responsiva, não se fala sobre sexo, e aí na hora que chega 10 horas da noite eu quero transar. Essa mulher não vai transar com você, gente. Essa mulher não está excitada. O sexo, ele não esteve presente na vida dela. Eu preciso provocar uma reação, tá? Que pode ser na hora, ok, mas tem uma chance de não rolar porque o dia inteiro foi zero sexual, né? Mas o ideal é o quê? Provoque, gente. O sexo, ele tem que estar permeando a relação. Ele não tem que ser uma coisa pontual que acontece na hora que a gente vai dormir. O sexo tem que estar no dia a dia. Manja, é o tapa na bunda, entendeu? É o beijo, gente, pelo amor de Deus, vamos falar sobre isso. O que eu mais escuto de homens é: ah, eu não beijo a minha mulher porque me dá vontade de transar. Gente, selinho é a coisa menos sexual do mundo. Ah, mas eu tenho vontade de transar. Fica com vontade. Administra essa vontade, guarda essa vontade. Mas dá um beijão na sua mulher. Porque isso vai fazer o erotismo estar presente o tempo todo. Se você não faz nada e você vai tentar esquentar a mulher na hora que você vai dormir, às vezes a responsividade ali ajuda. Mas é muito mais difícil do que o sexo ser uma linguagem que os dois falam naturalmente todos os dias. Velho, conversa com as mulheres. Eu tenho o privilégio de escutar os homens e escutar as mulheres, né? Cara, as mulheres estão de cara com os homens. Porque a galera não administra o sexo. O amor e o sexo responsivo, né, no dia a dia, eles dependem de uma construção. Falei que a paixão é a coisa mais fácil do mundo, porque ela é natural. O amor é uma das coisas mais difíceis porque ele precisa ser construído. Alguém me falou um dia, não sei quem foi, não lembro, que o amor e o sexo, eles não são o alicerce da relação. Eles são, ou do prédio, eles são o vasinho de flor que você coloca na janela depois que o prédio já está construído. E o que isso significa, gente? Até citando o Skinner aqui. Não é o amor, e dá para pôr o sexo aqui, que mantém a relação. É a forma de se relacionar que mantém o amor e o sexo. Então, ao contrário da paixão, pra gente transar, amigos e amigas, e amigues, e pra gente amar, a gente tem que fazer um trabalho consciente, regular e constante. Pro sexo não acontecer em ano de eleição, a gente tem que estar o tempo todo instigando. A gente tem que manter a chama acesa. Basicamente é isso. Beleza? Vamos lá, né? Entreguei aqui mais um vídeo baseado em coisas que eu escuto em clínica. O que vocês acham disso tudo? O que vocês falariam pro psicólogo de vocês? Vamos conversar sobre isso? O comentário aqui é de vocês. E não se esqueça também, gente, de se inscrever no canal e deixa um like aí, porque, bom, acho que o tema de hoje é muito importante. Mais pessoas têm que saber. Então dá o like aí que ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas. Ok? Vamos conversar nos comentários então.